Olá, pessoal. Hoje no mundo político, o presidente veste um novo figurino. Quais as razões desse estilo mais comedido de Bolsonaro? O que isso tem a ver com o caso Queiroz? E ainda, as relações com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso e a disputa pelo comando do MEC. Eu vou começar então com o cientista político Emerson Servi, que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Emerson, muito obrigada por atender o mundo político. Olá, Vivian, eu que agradeço o convite, poder falar com vocês aí da TV Assembleia de Minas Gerais, que é uma TV que é um exemplo, né, uma das mais atuantes, uma das primeiras TVs legislativas do país, e sempre sigo a programação de vocês. Emerson, há mais de 15 dias o presidente Jair Bolsonaro mudou de postura, calou aquele discurso belicista que ele vinha tendo desde sempre, que fazia parte, inclusive, do perfil dele histórico como parlamentar e depois na campanha, depois nesse período todo, durante a presidência, esse ano e meio de presidência, que levantava, inclusive, tinha uma estratégia de levantar uma polêmica por dia, né? O que explica essa mudança de atitude do presidente Jair Bolsonaro, na sua opinião? Olha, Vivian, eu acho que há duas explicações, uma de curto prazo e uma de médio prazo, um pouco mais longa. Mas eu ainda não estou convencido de que essa mudança de postura seja uma mudança de postura no sentido de que há um convencimento ou há uma alteração de fundo no comportamento do presidente. Me parece que a questão de curto prazo, que tem a ver com a prisão do Queiroz, ela remete mais a uma ideia de um presidente acuado, porque as investigações chegaram tão próximas que talvez o passo seguinte seja o envolvimento de alguém da família dele diretamente em ações policiais, que ele se viu na obrigação de dar um passo atrás. E eu digo isso porque se você perceber nesses 15 dias que você citou, né, que o presidente mudou o comportamento, na verdade, se nós olharmos para as lives que ele fez no Facebook nesse período, e se olharmos para as medidas formais, como os vetos, os sucessivos vetos à lei do uso de máscaras, a gente vai perceber que é o mesmo, né? É o mesmo presidente, né? É o mesmo presidente que vai para o confronto, é o mesmo presidente que altera princípios básicos da legislação aprovada na Câmara, contrariando todas as recomendações técnicas. Então, me parece que é um presidente mais acuado do que domesticado. Mas ele tem também um outro conjunto de atitudes que, vamos dizer, que compõem aí esse novo perfil, não é? Enfim, essas novas atitudes. A gente viu ele recuando por exemplo, no discurso para o consumo externo, não é? Na cúpula do Mercosul, ele fez um discurso extremamente ameno, com um tom muito abaixo do que ele sempre fez e tal. Há outras pressões para além do caso Queiroz, como, por exemplo, a questão da imagem do Brasil. Esse é uma... Quer dizer, a pergunta é, existe um conjunto de problemas que ele está enfrentando, que ele pode estar acuado? Não, sem dúvida. Como eu estava dizendo antes, acho que a questão Queiroz é a questão mais aguda, né? Mais atual, mais presente, mas não é a única, né? Eu tenho dúvida se a imagem do Brasil fora daqui seja algo que preocupe de fato o presidente ou seja algo que preocupe parte da sua base apoiadora, né? Em especial o setor exportador, agrícola exportador, que vê já uma série de pressões diretas sobre a sua atividade econômica, com efeitos negativos diretos sobre essa atividade, e é possível que esse setor esteja pressionando o presidente, fazendo com que ele adote comportamentos externos diferentes do que ele vinha adotando até então. O que não é desprezível, né? Não é de todo mal, né? É assim que funciona.
São os grupos de pressão que direcionam determinadas ações de governo, né? O problema é você ter um governo cujo grupo de pressão principal é de lunáticos, é de pessoas fora da realidade, né? Se você tem um grupo de pressão que tem interesses econômicos, por exemplo, isso é muito melhor do que você ter um grupo de pressão que, enfim, defende a ação contra uma guerra cultural que ninguém faz ideia do que seja de fato na prática. Mas do ponto de vista político, eu acho que ainda tem outra característica, outra variável importante aí, que está em jogo em Brasília e ainda é muito cedo para vir a público, mas já está acontecendo nos gabinetes, nas conversas, que é a eleição de presidentes da Câmara e do Senado em fevereiro do ano que vem, né? Então, isso já está mobilizando muito, tanto o parlamento quanto o executivo, né? O Bolsonaro tinha um candidato à presidência da Câmara que foi derrotado. Rodrigo Maia nunca foi o candidato de Bolsonaro. O Alcolumbre, ele conseguiu eleger o Alcolumbre, mas o Alcolumbre também se viu enredado lá às pressões do Senado, embora mais próximo, também não teve toda a resposta que ele imaginava. Então há essa aproximação com o Centrão, né? Com o Centro Democrático, e essas amenidades na relação entre executivo e legislativo também passam pelos interesses de fevereiro de 2021, quando acontecem as eleições de presidente da Câmara e do Senado. No primeiro momento dessa aproximação, falou-se muito, e houve alguns elementos que corroboraram nesse sentido, que o Rodrigo Maia tinha perdido, com essa aproximação, bastante da liderança dele sobre o Centrão. Com o episódio envolvendo o Lira, né, que era aí um provável candidato, né, parece que houve um refluxo disso. Como é que você está acompanhando a influência de Rodrigo Maia, que, querendo ou não, é ainda o dono da pauta, tendo uma sucessão mais ou menos iminente? Ele é o dono da pauta, é ele que decide o que vai ser votado ou não, não é? E tem ainda um grande poder dentro da casa. Exatamente. Não, qualquer presidente tem, né? Por exemplo, hoje mesmo o Rodrigo Maia se manifestou dizendo que enquanto ele for presidente, nenhuma proposta de aumento de impostos, né? Há uma ideia aí na equipe econômica de retomar uma versão da CPMF, e o Rodrigo Maia já disse que até dia 1º de fevereiro, nada disso vai tramitar na Câmara. Quer dizer, ou seja, enquanto ele for presidente, ele tem poder para isso, né? Ele tem condições, o presidente tem condições para isso. Embora as discussões, né, as conversas estejam acontecendo já, esse tipo de eleição, que é uma eleição muito, muito específica, né, dentro de um colegiado muito específico e de profissionais, né, são todos muito profissionais nisso, né, em discutir eleições, o desenlace se dá no máximo dias ou até horas antes da votação. O que acontece agora é aproximação e tentativas de maior aproximação entre todos os grupos, né? Nesse sentido, o Rodrigo Maia, ele não é um iniciante, né? Ele também não é digamos assim, um lobo solitário, né? Ele venceu aquela eleição com base em uma representação de um grupo muito consolidado dentro da Câmara, que naquele momento o executivo, o governo Bolsonaro, não queria conversa, né? E o que mudou nesse momento? Agora, o Bolsonaro quer conversa. Mas se a gente lembrar bem o episódio do impeachment da Dilma, esse grupo foi fundamental para decidir o impeachment, né? Esse grupo, quando ele levou lá seus 40, 50 votos a favor do impeachment, a Dilma perdeu o número de votos que ela precisava para barrar a votação. Então, e esse é um grupo que age por interesse. Esse grupo não é amigo nem de Rodrigo Maia, nem de Bolsonaro. Esse grupo é amigo dele mesmo, né? Então, me parece que esse grupo vai ser muito decisivo, como sempre foi na política brasileira. É um equívoco, é uma bobagem achar que é possível fazer política no Brasil, política institucional, sem esse grupo, né? Sem o centro. O centro é maioria dentro do parlamento,
E hoje, cada vez mais, ele se afasta e se opõe aos radicais. Ele sempre se opôs aos radicais à esquerda, agora ele está se afastando cada vez mais dos radicais da direita, inclusive ocupando o espaço que antes era dos radicais de direita, agora vai ser ocupado cada vez mais por esse pessoal mais tradicional do parlamento. Uma outra eleição, Vivian, que é bom a gente prestar atenção, mas lá em fevereiro, é para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, né? Que hoje está com o deputado do PSL, né? Nem houve discussão, foi quase que consensual. Eu tenho dúvidas de que essa comissão continue nas mãos de alguém muito próximo do governo federal no ano que vem, do executivo federal no ano que vem, e que se... Sim, de uma certa forma, o Centrão está, você diria que está enquadrando o Bolsonaro? Quer dizer, você tem meu apoio, mas você vai baixar o seu tom. Você acha que tem a ver com isso? Ele sinaliza para o Bolsonaro também nesse sentido? Eu acho que mais do que enquadrar o Bolsonaro, enquadrando o Bolsonaro com certeza, mas o Centrão está enquadrando o bolsonarismo. É mais do que enquadrar o Bolsonaro, né? O Centrão está voltando a ocupar o seu espaço. Pois é, quando você fala em enquadrar o bolsonarismo, a gente pode falar do bolsonarismo que está lá dentro, representado entre os parlamentares, dos grupos que ocupam, né, os diversos grupos que estão no poder, que estão nos ministérios ou no Planalto em torno do presidente, mas o bolsonarismo também que está na rua, entre a população. Que recado, qual que é o cálculo que Bolsonaro está fazendo ao mudar o discurso? E ele está desconsiderando os bolsonaristas, aqueles 15%, não é? Tem uma variação aí, cada pesquisa fala um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas vamos dizer 15%. Ele desconsiderou? Ô, Vivian, foi muito boa a sua pergunta, porque permite a gente colocar um outro elemento nessa discussão, que até então, enfim, é muito difícil de compreender, de visualizar, porque as coisas estão acontecendo, mas eu costumo separar duas coisas. Há uma diferença entre bolsonarismo e bolsonarista, né? Eu costumo dizer o seguinte: o bolsonarismo independe de Bolsonaro e sempre existiu na nossa sociedade. Né? Os princípios bolsonaristas sempre estiveram aí. Tanto assim que o eleitor bolsonarista não caiu do céu em 2018. Ele estava aí, né? Ele sempre esteve aí. Então, o bolsonarismo é a manifestação na política a partir da cristalização de um conjunto de valores que, historicamente, a sociedade brasileira considerava valores retrógrados, atrasados, e que, de 2013 para cá, eles foram gradativamente ganhando importância, relevância e perderam a vergonha. Né? São valores como o machismo, como o racismo, a xenofobia, a porofobia, esses valores que eles sempre existiram na nossa sociedade. Né? Eu conheço pessoas que, enfim, que morreram 10 anos atrás e que eram bolsonaristas, e que pensavam exatamente como o presidente Bolsonaro pensa, e que nunca ouviram falar, nunca tinham ouvido falar no nome dele. Então, há um conjunto de valores que estão presentes na nossa sociedade e que, nesse momento, eles conseguiram aparecer e se transformar em voto. Eu chamo atenção para isso porque o bolsonarismo é maior que Bolsonaro. Como você disse, o bolsonarismo está, inclusive, achando que Bolsonaro é uma pessoa que está cada vez demonstrando mais limitações para defender os interesses do bolsonarismo. O que eu quero dizer com isso? É que o fato de Bolsonaro perder apoio não significa que o bolsonarismo está acabando. Então, essa é uma coisa importante. Outra coisa são os atuais bolsonaristas, né? Então, hoje, quer dizer, há uma imagem de um presidente, que é uma imagem do presidente, ele, inclusive, faz questão disso, né? Ele, inclusive, não apresenta nenhuma manifestação pública de interesse legítimo nas mortes ou no combate à crise sanitária que é a Covid, né? Nós já passamos de 60 mil mortos e não vemos uma manifestação direta dele. Então, há uma relação com esse comportamento de pouco interesse com a manutenção da vida e que se reflete
em alguns setores, algumas pessoas, né, em segmentos da sociedade. Então, esses eu chamaria de bolsonaristas. Esses estão com ele. Porém, esses são um grupo muito menor que o grupo do bolsonarismo, que o grupo daqueles valores. Há aquele conjunto de valores presente na sociedade, mas que não abre mão da preservação da vida. Né? E esse é que está se afastando do núcleo do governo nesse momento, né? Inclusive institucionalmente. Então, mas quando ele faz um movimento como esse, que ele tem feito nas últimas semanas, ele está, de forma deliberada, querendo fazer uma mudança nessa base de sustentação dele, porque se ele vai desagradar, não é, uma boa parcela daqueles que ainda estão com ele, que reconhecem nele a melhor opção, não é? Mesmo que não sejam aqueles de raiz, ele tá tomando decisões nesse sentido, né? Ele está fazendo de forma deliberada algumas coisas. Ele está querendo mudar a base dele, ele acredita que com o Centrão ele vai construir outra base, ele consegue se sustentar. O primeiro movimento do Centrão, para se aproximar do Centrão, foi interpretado como uma forma de realmente, ele estava nas cordas, ameaçado de impeachment, foi uma forma de se sustentar. Mas agora que parece que essa ameaça, pelo menos por hora, está um pouco mais distante, como é que você entende a forma como ele pode estar enxergando a possibilidade de manter a popularidade? Porque esse sempre é o primeiro foco do Bolsonaro em todas as atitudes dele, não é? Eu penso que ele sabe, ele percebe que, bom, historicamente no Brasil, a gente tem dois comportamentos. Quem elege presidente de oposição no Brasil é o eleitor de classe média para cima e o eleitor de grandes centros urbanos. Quem mantém o voto no governo, quem vota no governo, é o eleitor do interior do país e de classe média para baixo. Né? Por quê? Porque, obviamente, é o eleitor que tem uma dependência mais direta, mais permanente de políticas públicas. Né? E, portanto, é o que a gente chama de eleitor mais governista. E sempre foi assim. Né? O que aconteceu em 2018 é que nós tivemos uma substituição, um desalinhamento do eleitorado. Então, nós tivemos uma eleição de desalinhamento, onde o eleitorado que normalmente votava em governo migrou uma parte dele, né? E o eleitorado que votava na oposição votou no Bolsonaro. Né? Bom, o que o Bolsonaro está percebendo agora? Esse eleitorado, que foi a base dele em 2018, já está o abandonando. Isso é normal, né? A base do Bolsonaro, que era o eleitor de classe social mais alta e nível de escolaridade mais alto, morador de regiões metropolitanas, esse eleitor já está se afastando dele. Esse é o perfil que mais avalia negativamente o governo Bolsonaro. E onde é que está crescendo, ou onde é que está se mantendo a avaliação positiva de Bolsonaro? É no eleitor de baixa renda, de baixa escolaridade e do interior do país, né? Porque é o eleitor que depende diretamente de políticas públicas, ou de políticas públicas sociais, ou de investimentos públicos para gerar emprego e renda no interior do país. Tanto assim que a atividade de governo, que a ação de governo mais conhecida nesse momento é essa tentativa de criar um novo Bolsa Família, um outro Bolsa Família maior, mais intenso. O governo está explorando cada vez mais o número de pessoas que receberam o auxílio emergencial, chamando isso de renda universal, da transformação de uma renda universal, porque ele sabe que essa é a base possível de uma reeleição em 2022, e não o Agora eleitor. fala da Casa Verde e Amarela, tem também o Minha Casa Minha Vida reeditado, né? A ideia de fazer isso. Isso, exatamente. Quer dizer, até agora, esse tipo de política ele vinha sendo constrangida dentro do governo por conta da equipe econômica. Né? A equipe econômica não aceita, né? A equipe que cuida da economia no governo não aceita esse tipo de ação mais direta e de investimento público. Parece que está sendo vencida pela equipe, pela parte política do governo, que está pensando em 2022 e sabe que em 2022 não poderá contar com aquela base eleitoral que ela contou em 2018. Os inquéritos no Supremo, a situação com o STF, né, delicada, e a tentativa, inclusive, do presidente de manter uma melhor relação
com os ministros do Supremo, especialmente com o presidente Dias Toffoli, também é um sintoma dessa nova postura de Bolsonaro? Como é que você vê essa atitude em relação ao Supremo Tribunal Federal? Eu acho que sim, é uma postura que tem esse objetivo que eu falei, né? É um presidente acuado, né? Ele precisa, enfim, não promover mais tensão, embora seja o que ele mais saiba fazer, né? Historicamente, nos seus, enfim, 28 anos de mandato como deputado, o que ele fez foi promover tensão, sempre promoveu tensão. A partir de 2014, a sua ação fora do parlamento era promover tensão, gerar polêmica e tal. No início do governo, acreditava, creio, que ele acreditava que gerar tensão lhe daria poder, ou seja, questionar, instigar as instituições lhe permitiria concentrar mais poder, porque tornaria as instituições mais fracas, né? Isso foi o que aconteceu durante todo 2019 e 2020, com aquelas manifestações pró-governo lá aos domingos, né? Das quais ele participava. Até o ponto em que as instituições disseram, olha, isso é ilegal e nós vamos agir. Né? Até agora nós não tínhamos tomado nenhuma ação, enfim, agora a gente vai começar a agir. Quando as instituições começaram a dar resposta, o governo percebeu que ele perdia mais do que ele ganhava. Né? Inclusive com a proximidade que ele tinha desses grupos mais radicais, né? E isso refez a relação dele com esses grupos radicais, quer dizer, os grupos radicais ficaram sozinhos na praça, vamos dizer assim, né? Foram presos e, enfim, o governo nem se manifesta em favor deles, ao contrário, diz, são infiltrados, né? Não era contra as instituições, quem era contra as instituições não são meus amigos, são infiltrados, é o pessoal da oposição. Ou seja, isso também gerou um mal-estar dentro da base tradicional, né? Que vê uma ação do bolsonarismo como um pouco de covardia por não defender aqueles que estavam na rua promovendo a defesa do próprio governo, né? Porque eles confundem a defesa do governo com o ataque às instituições. O que pode fazer desandar esse novo figurino bolsonarista? Acho que o avanço da ação contra o Queiroz pode fazer desandar, né? Dependendo de para qual caminho tomar. Enfim, se as investigações continuam, se as investigações ganham outros contornos, enfim, se Queiroz resolve falar, isso pode desandar. Outra coisa que pode fazer desandar é o desenlace da eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Né? Se acontecer de Bolsonaro se ver derrotado, também pode promover novas tensões. E a gente também precisa pensar, Viviane, que nós olhamos muito para Brasília como se a política no Brasil fosse o Planalto. E, na verdade, a política no Brasil é a planície, não é o Planalto. Né? A gente tem que considerar que o clã Bolsonaro não é o único no Rio de Janeiro. O clã Bolsonaro se opõe ao clã Maia. Né? Rodrigo Maia e os Bolsonaro disputam o mesmo distrito eleitoral, o mesmo espaço eleitoral. E, portanto, eles têm interesse. Esse é ano de eleição, né? Tem interesse nas eleições municipais do Rio de Janeiro, da capital e das outras cidades, né? Porque isso vai ter impacto na eleição de 2022. O pai do Rodrigo Maia ficou em terceiro lugar para o Senado no Rio, por uma diferença muito pequena para o senador eleito pelo PSL. Portanto, há ali disputas que são disputas que não têm a ver com o Planalto, tem a ver com a planície. Né? Isso vale para todos os estados. Então, esse tipo de relação, quando ele se dá, quando há algum conflito, né, alguma cisão lá no estado, lá na planície, isso reflete no Planalto. E às vezes a gente pensa, mas não tem nada aqui que explique isso. Não, mas não está aqui a explicação, que a explicação está lá na base. Nesse sentido, o Centrão é um bom espelho, não é? Ele tem um alcance grande, né, da representação, ele alcançar um grupo grande. Sem dúvida. Vou falar um pouquinho do MEC. A disputa pelo MEC, não do MEC, mas da disputa pelo MEC. A disputa pelo MEC envolve pelo menos 3 grupos que estão no entorno do presidente da República, né? Que são os militares, os olavistas
e os chamados ideológicos, que está bastante representado pelos próprios filhos e o próprio Bolsonaro, né, nessa composição aí. Como é que você está enxergando essa disputa, né? E a forma como o Bolsonaro está lidando com isso? É claro que é dramática aí a questão não só do MEC, né, ficar sem um ministro, mas a saúde também, existe esse aspecto que é o aspecto institucional de política pública, que é relevante, mas do ponto de vista da disputa política, como é que você enxerga esses personagens aí, o que eles estão refletindo nessa composição que está aí no entorno do Bolsonaro, que faz o núcleo de poder do governo? Me parece que o que move esses grupos para disputar o Ministério da Educação é uma ideia, na verdade, né? É a ideia de que existe uma coisa chamada guerra cultural, e a guerra cultural precisa ser travada no Ministério da Educação, né? Então, é preciso ocupar espaços a área ideológica pensa que tem que ocupar espaço no Ministério da Educação, porque ela precisa mudar os livros didáticos, porque os livros didáticos estariam formando uma geração de esquerdistas, né? Não existe nada mais lunático e fora da realidade do que isso, né? Porque não há uma geração tão conservadora no Brasil quanto a geração dos mais jovens hoje. E qualquer pessoa que frequente minimamente uma sala de professores em qualquer escola desse país sabe que a ideia de que ali se forma esquerdistas não tem vida nem por 30 segundos. São os espaços mais conservadores e de valores mais tradicionais que se tem nesse país, você encontra em uma sala de professores no intervalo de uma escola qualquer. Então, há uma lógica de que é preciso ocupar o espaço no discurso. Mas é óbvio que o que está se ocupando ali é espaço de poder, né? É um dos ministérios mais importantes, é um dos ministérios com maior orçamento, né? E principalmente é um dos ministérios com maior enraizamento, né? Não só enraizamento porque ele está ligado desde o ensino básico, fundamental, até o ensino superior e a pós-graduação, mas também porque ele está no país inteiro, né? Ele está em todos os municípios. É um ministério que chega a todos os municípios do Brasil. Bom, o que acontecia até o início do governo Bolsonaro? Até o início do governo Bolsonaro, o Ministério da Educação era um ministério do Centrão, não é? Era um ministro do DEM, que era um ministro, ex-deputado do DEM, que era o ministro. Com o governo Bolsonaro, aquela ideia de que não haverá mais política e tal, os dois ministros que nós tivemos até aqui foram ministros da ala ideológica, da ala olavista, né? E, enfim, não foram ministros bem avaliados por seus desempenhos. E já, embora o ministro olavista tenha chegado até em 2020, já no início de 2019, em torno de abril, maio de 2019, um cargo fundamental, central, no segundo escalão do Ministério da Educação, que é o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o que tem o recurso de fato, esse cargo já migrou da ala ideológica para o Centrão. Ele está sob responsabilidade de um partido político. Não é? Embora... É super importante, né? Porque quando o FNDE pode ser renovado ou não. Exatamente. E aí, esse cargo está nas mãos do Centrão, e hoje, com o declínio, enfim, os bombardeios que a ala olavista recebeu por seus ministros, a ala militar se julgou no direito de ter um representante, né? O problema é que qualquer pessoa que conheça minimamente o Ministério da Educação sabe que ser ministro apenas não resolve nada, né? Você não pode ser ministro e deixar algumas secretarias importantes nas mãos de indicados por outros que não do ministro. Foi por esse motivo que, até onde se sabe, que o reitor do ITA não aceitou o convite, né? Porque ele queria poder indicar o segundo escalão. E o convite diz respeito apenas a ser ministro. Os olavistas que estão no segundo escalão ficariam, os militares que estão no segundo escalão ficariam, e os representantes do Centrão que estão no segundo escalão ficariam, né? Então,
ao que consta, isso evitou a aceitação do reitor da UITA, e pelas manifestações de ontem nas redes sociais, também aqui o secretário de Educação do Paraná disse que também rejeitou, né, não aceitou o convite. Foi feito o convite novamente e ele não teria aceitado, teria preferido ficar aqui na Secretaria do Paraná, até onde, enfim, não dá para saber, mas o fato é que está em jogo também esse controle no segundo escalão. Acho que é mais interessante a gente olhar para as secretarias do Ministério da Educação do que para o próprio ministro, caso ele seja indicado sem ter o direito de substituir o pessoal do segundo escalão. A forma vai ser mais importante do que quem. Com certeza. Emerson, muitíssimo obrigada. A conversa estava ótima, mas o tempo acabou e eu quero agradecer muito pela sua gentileza em nos atender. Eu que agradeço o convite, Lívia. Um abraço, até a próxima, hein? Até. Tchau, tchau.